Como virar a chave para emagrecer? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Eu me chamo Júnia Siqueira, sou nutricionista, terapeuta nutricional e nesse perfil eu ensino mulheres a emagrecerem de forma saudável e sem sofrimento, comendo de tudo. Então curte esse vídeo e me segue aqui para receber mais conteúdos como esse. E o que significa virar a chave? Você vai identificar o que precisa ser mudado que você não conseguiu até o momento. Identificar o padrão que você seguia, que não te levou ao resultado que você queria e mudar. E isso a gente faz através da mudança de pensamento, da mudança de mentalidade. E a gente usa a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Mas, para virar a chave, você precisa identificar alguns pontos. O primeiro deles é identificar as crenças que você tem em relação à comida. Eu vou te dar alguns exemplos dessas crenças. A primeira é que existe comida ruim e comida boa. A gente traz muito que determinados alimentos, se a gente comer eles uma vez, a gente vai engordar. Ou que se a gente comer um outro tipo de alimento, ele vai te emagrecer. E isso não existe. O que existe é em relação à quantidade e à qualidade do alimento que você vai ingerir, ou se você desconta as suas emoções, as suas frustrações na comida, porque aí vai te levar a engordar devido ao exagero que você tem. Outro ponto importante é ressignificar as palavras que a gente usa para definir as comidas. Um exemplo desse é quando a gente fala assim, eu como muita porcaria. Você realmente sabe o significado da palavra porcaria? Para você colocar a comida como isso? A palavra porcaria, ela significa algo com muita sujeira, algo lamacento. Então, eu acredito que nenhum de vocês vai querer comer um alimento desse tipo, né? Então, a gente tem que mudar, ressignificar essas palavras, mudar essas palavras quando a gente vai falar, porque o cérebro entende do que você está falando. Você pode até não estar entendendo mesmo o que a comida significa, mas o nosso cérebro vai identificar. Um outro ponto também que a gente coloca muito, é um dos principais, que é comer bem menos, né, do que a gente precisa, ou excluir algum grupo alimentar. Como, por exemplo, o que é mais visto é excluir grupos de carboidratos. O carboidrato, a gente precisa dele porque ele dá energia ao nosso corpo. E quando a gente não oferece esse tipo de alimento para o nosso corpo, ele retira, né, gorduras do nosso músculo, deixando que a gente fique perda de massa muscular, com déficit de nutrientes, de vitaminas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente restringe um grupo alimentar, quando a gente restringe muito alimento, mesmo porque essa restrição pode levar ao excesso e à compulsão alimentar. Outro ponto é quando nós vamos em alguma festa. É muito comum encontrar pessoas que deixam de comer durante o dia ou quando a festa é à noite, a parte principalmente da tarde, para chegar na festa e se alimentar de uma quantidade exagerada, tanto de comida quanto de bebidas, alcoólicas ou não. Isso está incutido no nosso cérebro por conta das restrições que a gente faz. Então, você vai chegar na festa, vai comer em excesso e no outro dia você vai querer recompensar. Você vai querer aumentar a quantidade de exercício físico, você vai querer fazer, por exemplo, um jejum de várias horas, de vários dias, para tentar recompensar isso, além da culpa que gera. Então, nós também devemos melhorar essa parte, né, de querer comer tudo o que vem na frente numa festa, por exemplo. A gente deve agir o dia, né, durante o dia
normalmente com a nossa rotina e comer realmente o que a gente quer, o que a gente tem vontade, sem exageros. Um outro ponto que a gente utiliza para virar essa chave para o emagrecimento é adquirir novos padrões de comportamento. O nosso cérebro, ele gosta muito de rotina, ele gosta de padrões de comportamentos pequenos. Por isso que quando a gente faz algumas mudanças nas nossas rotinas, na nossa vida, a gente tem a tendência a parar muito rápido, porque o cérebro não gosta disso. E outra coisa, para a gente colocar novos padrões de comportamento, a gente deve repetir eles muitas vezes. Tem padrões que são poucos dias, tem padrões que são 21 dias, tem outros que são 60, tem outros de 120 e por aí vai. Mas quanto mais você repetir esse padrão, quanto mais você utilizar dele várias vezes, mais seu cérebro entende que aquilo é uma rotina e vai ficar mais fácil. E lembrando que o cérebro também é capaz de entender que rotinas não saudáveis também pode ser utilizadas como padrões de comportamento, como, por exemplo, não comer alimento que seja saudável para o seu corpo, que vai levar os nutrientes que o seu corpo precisa, ou a preguiça de fazer exercício físico. Ele também repete esses padrões que não são bons para o nosso corpo, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Um outro ponto que ajuda a gente a virar a chave para emagrecer é focar no aqui e agora. É você ter seu foco totalmente no presente. Muitas pessoas fogem desse foco, né? Coloca o foco só lá na frente, não aceita a sua realidade, não aceita como o seu corpo tá, não aceita o seu peso, não aceita a situação toda atual. Quando eu falo não aceita o seu peso, não é para você não querer mudar isso. É você aceitar como ele está para depois você começar as mudanças que devem ser feitas, porque aí se torna mais fácil, né? A aceitação torna-se o processo mais fácil, né? Com respostas mais positivas, tá bom? Outro ponto que ajuda também, né, a virar a chave para a gente emagrecer é repensar sobre as punições que a gente coloca para nós. Quando nós não estamos felizes, quando nós estamos decepcionados, muitas vezes a gente desconta na comida, ou quando a gente come algum alimento que consideramos que não podemos comer ou que ele não é bom, no outro dia a gente quer tentar compensar, né? A gente quer se punir. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, nessa punição, nessas recompensas. O alimento não é uma recompensa, o exercício físico não é uma punição. Os dois são essenciais para manter o nosso corpo saudável, o nosso corpo ativo, né? Então, vamos escolher melhor o que a gente está dando, o que a gente está entregando para o nosso corpo e retirar essas punições, esses julgamentos e colocar mesmo situações para a gente não precisar julgar, né? E culpar o nosso corpo. Outra coisa muito importante é o autoconhecimento. Todo comportamento da gente parte dos nossos pensamentos e nossas crenças. E todos nós temos habilidades, qualidades pessoais que afetam todo o nosso processo de emagrecimento. E aí, a gente usa do autoconhecimento, que é uma ferramenta de grande sucesso para passar pelo processo de emagrecimento. O autoconhecimento, ele permite nós identificarmos as reais causas
das dificuldades que a gente tem de passar, por exemplo, pelo processo de emagrecimento. E aí ele nos ajuda a ter atitudes capazes de transformar as nossas vidas. Por menor que sejam os gestos, eles vão se acumulando, né? E a gente vai aprendendo com isso onde que a gente deve transformar, onde que a gente deve mudar. Lembrando também que para passar pelo processo de autoconhecimento, a gente precisa de bons profissionais que nos ajudam a isso, né? A passar por isso. Mas você pode começar fazendo alguns questionamentos com você. Você pode se perguntar qual que é o real objetivo, né, do meu objetivo com o emagrecimento e o quanto ele é importante. Você vai identificar qual é a importância dele para você. Né? Você vai escrever, você vai escrever no papel, escrever no bloco de notas do celular. Isso é muito bom a gente escrever porque a gente consegue visualizar melhor. Outro ponto importante é que nós vamos falhar. As falhas elas vão acontecer no decorrer de todo o processo. Porém, nós devemos utilizar essas falhas para ajudar a não cometer os mesmos erros, tá? Outro ponto é saber identificar o que é fome orgânica da fome emocional. Isso é muito importante para a gente não exagerar no que a gente consome. Incluir coisas boas que fazem bem para a gente na nossa rotina também é uma forma de autoconhecimento. E lembrar que emagrecimento não é tortura, não tem que ser sofrido. Colocar hábitos saudáveis, hábitos prazerosos, exercícios físicos deve se tornar deve se tornar algo prazeroso na vida de vocês. Não tem que ser sofrido para emagrecer e não deve ser sofrido para emagrecer. Outro ponto para virar a chave para emagrecer é permitir comer. Quando eu falo permitir comer, e seria comer incondicionalmente, esse incondicionalmente não é comer tudo de tudo, sem consequências, sem critério. Não é saber escolher. Saber identificar o porquê, por exemplo, eu não, igual eu falei, a fome emocional da fome orgânica, se perguntar, eu não gosto de berinjela, será que é preciso mesmo eu gostar de berinjela? Ou senão eu vou ficar repetindo bordões, comendo à base do ódio, fazendo exercício físico à base do ódio. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas a gente tem que entender que se você não gosta de berinjela, qual a necessidade de você incluir um alimento que você não gosta na sua alimentação? Outro ponto é você identificar, por exemplo, eu preciso comer agora esse chocolate? Tem que ser agora? Então, fazer esses questionamentos te ajuda a se autoconhecer. E, por último, um ponto bem importante para a mudança de chave para emagrecer é estabelecer metas reais. O que a gente mais encontra são metas que não estão na realidade das pessoas. Ou metas que você olhou a de outra pessoa para estabelecer a sua. Você usou critérios de outras pessoas para estabelecer a sua. Você não vai conseguir atingir essas metas. Você não vai conseguir atingir esses objetivos, porque eles não são reais. Eles não fazem parte da sua rotina. E normalmente esses resultados que a gente coloca, essas metas que a gente coloca, são em longo prazo. Então a gente tem que pensar em metas reais em curto prazo, que tenha a possibilidade de você conquistar e também comemorar, porque através das metas reais pequenas, que a gente comemora cada vitória delas, isso faz com que a gente se mantenha, né? Se mantém naquilo que a gente se propôs a fazer. Né? Então, a gente pensar sobre isso, metas reais, metas que são mais fáceis de cumprir e que vão ser capazes
de deixar a gente feliz e da gente comemorar essas pequenas vitórias. Então é isso. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e de colocar aqui qual a chave que mais te interessou e que mais você acha que pode ser encaixado mais rápido na sua rotina.